Olá, eu sou Hamilton Sobreira, sejam bem-vindos ao programa Sociedade e Direito do Canal 14 da Multiplay. Esse programa é gravado no estúdio Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade da Grande Fortaleza. Hoje nós vamos trazer para vocês um setor bastante importante, um setor que traz desenvolvimento para a Fortaleza e, por que não dizer, para todo o Ceará, que é o setor de bares e restaurantes. E para isso a gente convidou o presidente do Sindirest, que é o Sindicato de Bares e Restaurantes do Estado do Ceará, o senhor Moraes Neto. Com ele, também para esclarecer algumas dúvidas no campo jurídico, nós convidamos o advogado Mário Coelho Bessa, que é advogado do Sindirest, atuante notadamente na esfera administrativa e na área trabalhista. Senhores, sejam bem-vindos, é um prazer estar com vocês hoje aqui para esclarecer um pouco para a gente desse setor tão importante para a economia, né? Para a economia regional, não só para o Ceará, como eu falei, mas para todo o Nordeste. O setor de bares e restaurantes é um setor tão específico que eu tenho certeza que vai esclarecer para os nossos telespectadores qual é a função também do Sindirest. E com isso eu já começo com essa pergunta, senhor Moraes. E primeiro de agradecer a presença, a gente sabe das inúmeras funções, além do sindicato também, como empresário. Qual é o papel do sindicato e fala um pouquinho também do Sindirest para a gente, né? Quais são os setores que ele abrange? Inicialmente a gente aqui agradece, o setor de modo geral agradece por essa oportunidade de estar aqui com você, numa escola tão brilhante como essa. E o Sindirest, eu vou fazer um breve histórico. Pois não. Ele foi desmembrado, ele desmembrou-se do sindicato de hotéis, do Sindihotéis Ceará. Nós éramos todos um sindicato só, uma base só, que era o sindicato de hotéis. Quando começaram a surgir algumas demandas em separado, diferenciadas, criou-se dentro do próprio Sindihotéis uma comissão mais específica, né? Para os bares e restaurantes. Nós já tínhamos também diretores lá também, alguns diretores já faziam parte. Mas começou a surgir muita coisa quando foi se modernizando, a gastronomia foi se modernizando, principalmente aí nos anos 80 e 90, que a coisa ganhou um impulso maior, e vindo culminar no início dos anos 2000, a gente fez esse desmembramento e criou o sindicato com base estadual para cuidar exatamente dessa coisa mais específica de bares, restaurantes, barraca de praias e bufês, que os bufês também estão na nossa base em todo o estado. O sindicato são restaurantes, bares, bufês e barraca de praia e similares. Existem o segmento de alimentação fora do lar, ele é imenso, podemos dizer assim, porque se você considerar que balas, sorvetes, tudo isso está na nossa base, né? E as outras coisas, marmitaria, aquela coisa toda. Sendo que a comida coletiva, ela saiu também da base de hotéis e saiu também da nossa base e tem o sindicato pronto. Né? Mas as marmitarias, de um modo geral, que elas são ligadas aos restaurantes, muitas são ligadas aos restaurantes, estão na nossa base. Entendeu? Perfeito. Doutor Mário, com relação também à questão jurídica, né? Quais são os desafios, o que é que se apresenta aí para o sindicato, tendo essa visão interna, né? Qual é o maior grau de dificuldade? Vamos começar logo pelo problemático. Qual é o grau de dificuldade que você, como advogado do sindicato, vislumbra de primeiro plano? Olá, Milton, obrigado pela oportunidade. A FGF também, pelo espaço cedido. Mas eu creio que o grande desafio do Sindirest hoje é de fornecer a todo o empresariado de informações, né, de esclarecimento jurídico, para que com essas informações o empresário possa tomar as melhores decisões para o setor. Sempre buscando uma atuação muito preventiva, de se saber previamente de um determinado problema e agir antes que ele de fato ocorra. Eu acho que essa é a principal missão hoje do Sindirest, do esclarecimento do empresariado. Fazendo o papel do advogado do diabo. A gente sabe que de médico e doido todo mundo tem um pouco, de administrador também. A gente acha que todo mundo, não, se administrar, se fosse eu que fosse dono desse bar, eu faria isso, se fosse eu, não é todo mundo que quer dar seu pitaco. O empresariado hoje,
Moraes, aqui na capital e no estado do Ceará, está preparado para isso que o doutor Mário falou? Ele está em busca de conhecimento, ele quer ser preventivo ou está atuando só depois que a gente fecha a casa, depois que o ladrão entra? Não, não. Hoje nós já temos grandes casas de modelos de administração, já temos inclusive modelos de exportação, né? Não, nós já temos grupos do Ceará que não saíram só para o Brasil, já começam a sair também para a América Latina, para a América do Norte, Estados Unidos. E são modelos profissionais bem definidos. Hoje nós temos grandes casas. Naturalmente que a maioria do setor, ele nasceu meio que improvisado. A pessoa que tinha um talento, que tinha né, aquela coisa de saber fazer um diferencial numa comida, a gastronomia tem um pouco de alquimia. E isso as pessoas faziam. Mas hoje não, as empresas são muito profissionalizadas. Né? Na grande maioria hoje elas já se profissionalizaram, até porque não tem como você hoje escapar, por mais esperto que você tem que ser. O cliente hoje está mais exigente também. O cliente está mais exigente e o poder público hoje ele é muito exigente. Então você não tem como improvisar, você não tem como não planejar. Tudo tem que obedecer uma escala de sucessiva de normas tem que ter um e de legislação. de Tudo. Então o restaurante, há pouco tempo nós conversávamos sobre isso, ele não é só uma atividade que tem só um fim, né? Porque o restaurante é serviço. Você não está indo lá para comprar um quilo de arroz, né? Não, é porque o restaurante ele engloba serviço, né? Ele engloba comércio, de modo geral, nós somos ligados ao comércio, mas muita gente até contesta isso, e nós somos basicamente indústria transformadora, certo? Então você tem as três grandes bases do negócio num só. E isso exige do empresariado, e a cada dia mais a alimentação fora do lar exige um empresário mais talentoso e mais cuidadoso. Né? Se você não obedecer a esses três critérios, você está fora do mercado. Outro grande problema ainda acontece é a informalidade, que o Sindirest geralmente bate muito nisso e tem um compromisso de trabalhar pela formalização em todos os setores. Mas ainda existe um grau até acentuado de informalidade dentro do setor. E uma coisa que vem também, com o tempo, diminuindo muito. E dentro disso, doutor Mário, até a nova legislação sobre o direito empresarial, direito tributário, a Receita Federal vem facilitando a quebra da informalidade, né? Vem facilitando um pouco a formalidade, né? Exato. Eu acho que é um grande avanço que aconteceu exatamente para esse combate, né, da informalidade. Nós devemos ter hoje, Moraes, cerca de 6 mil estabelecimentos do setor no estado do Ceará. Mais, eu acredito talvez que mais, mas como existe uma migração, o Ceará tem duas características interessantes. Você inicia uma empresa com uma atividade, por um motivo ou outro a empresa não vai muito bem, aí você migra ou para confecção ou para restaurante. Ou quando não migra de confecção para restaurante, de restaurante para confecção. Nós temos esses dois polos que são muito definidos. Interessante essa particularidade. Então, para você ter esse número exato, nunca a gente consegue ter essa exatidão, porque uma empresa, geralmente, quando ela é inscrita na junta comercial, ela tem como atividade fim, mas depois muda, né? Continua a mesma razão social, mas o registro continua. Né? Inclusive, já tivemos essa coisa para fazer uma coisa mais atualizada. Mas o que prevalece é o primeiro registro, a não ser que a pessoa vá buscar, né, a nova atividade. Então, você não tem um número exato, mas acreditamos que nós temos hoje aproximadamente umas 20 mil empresas no estado do Ceará. Formalizada, certeza, geraria essa faixa aí dos 6 mil aumentando entre ao longo dos 6 anos. e 8 mil, a gente tem isso é um dos focos também do sindicato. De proporcionar, de favorecer, né, de oferecer os instrumentos para que essas empresas se formalizem. E isso é bom para todo mundo, inclusive para o próprio poder público. Né? E essa informalidade, ela só funciona nos pequenos negócios até determinado momento. A partir do momento que o estabelecimento começa, de fato, a se estruturar e precisa ganhar corpo, é natural que ocorra a formalização. Né? Então, só interferindo um pouco. Essa formalização, se vocês, é fácil a gente perceber, agora com o advento da Copa de 14, o governo federal, junto com o SEPRA e outras entidades, fizeram uma atividade muito forte de formalização de pequenos e empreendedores individuais. Isso. Você vê, talvez, aqui não é um dado concreto, é uma informação que não é... Mas se você for ver, o microempreendedor individual, a maioria deles está mexendo com alimentação fora do lar. Sem dúvida. A maioria deles está nesse nosso segmento.
Eu vou pegar um pouco um gancho que primeiro o Moraes falou com relação aos poderes públicos, e depois o doutor Mário também citou esse assunto. Há alguma dificuldade enfrentada com o poder público? Há incentivo do poder público ou ainda há algumas barreiras que o poder público não consegue visualizar? Porque é muito específico, né? O campo de bares e restaurantes não é um comércio de forma geral. Não estou dizendo que não seja comércio. É também, como o Moraes muito bem esclareceu. Mas não é qualquer comércio, é muito específico. O horário de expediente é um, a forma de se ganhar é outro, os dias que se pagam melhor para o próprio empregado é melhor, tem dias específicos para isso, perdão. Então, qual é essa dificuldade, se é que haja, doutor Mário, com as instituições públicas ou com os poderes públicos? Eu creio que existe, sim, essa dificuldade de entendimento dessas peculiaridades do setor, Milton. Não entendo que seja fácil se regularizar. Eu acho que o poder público ainda não chegou no ponto de, olha, eu quero abrir aqui uma empresa e em 24 horas eu estou com 48 horas está com todas as licenças prontas e aprovadas, como acontece. E cada acontece, vez mais licenças sendo exigidas, né? Sim. Então, não acontece como em outros países do planeta, né? Apesar da gente querer, nós sermos ainda, apesar da grave crise econômica, ainda somos a 8ª economia do mundo, mas nós estamos muito longe nessa parte organizacional da administração pública, de favorecer o desenvolvimento do empresariado. Esse é o meu ponto de vista. Também essa quantidade crescente de licenças. É muita licença que se exige para funcionar hoje em dia, os requisitos cada vez mais se apertam. Entendo da necessidade de vários deles, como por exemplo, o registro sanitário em dia, Claro. Licença ambiental em dia, são absolutamente necessários para a população, né, que exige hoje, é necessário para que a gente possa construir um país melhor no futuro. Sustentavelmente falando. Sim, né? ecologicamente falando, é indispensável, mas eu creio que os mecanismos ainda não são tão fáceis. E, por outro lado, além de não se obter isso com certa facilidade, o mesmo poder público que às vezes atravanca essas autorizações, essas concessões, por outro lado, age de forma implacável no momento das fiscalizações. E não só os órgãos de competência própria de fiscalização, mas de competência derivada ali, como, por exemplo, os DECONs, hoje em dia os PROCONs, não fiscalizam de forma direta, por exemplo, um alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros, mas eles atuam agindo em nome da defesa do consumidor, solicitam não os requisitos próprios do Corpo de Bombeiros, mas exigem um documento do Corpo de Bombeiros. E dessa forma fazem interdição de estabelecimento. Então a fiscalização ela é muito intensa, eu entendo que seja desproporcional, e falta muito nesse critério da fiscalização uma abordagem educativa. É importante, assim, para quem não é da área, entender um pouco. Imagina que eu tô aqui no meu carro, mudaram um determinado binário, Santos Dumont com Dom Luiz, e ali na primeira semana, que não me explicaram isso, estão começando a me multar. Foge um pouco a razoabilidade. É importante que a gente deixe claro que a gente não está querendo, ou pelo menos o doutor Mário falou, o Moraes estão falando, apenas para esclarecer um pouco mais para quem não é do ramo, que ninguém é contra a fiscalização, que ninguém é contra os registros, enfim, o que se preocupa é com a desproporcionalidade, não é isso? E notadamente, quando não há esclarecimento. Uma vez, eu já vi alguns debatedores da área jurídica, diz as leis são complicadas justamente para isso, para que nos forcem errar, para que depois venha a punição. E punir só por punir, eu acho que não deve ser, doutor Mário, a finalidade do direito. Aí, senão é educado. E essa punição, Hamilton, ela vem, ela carrega com ela também umas penalidades hoje, pecuniárias altas. Né? As licenças todas elas são pagas. Todas as fiscalizações hoje, elas têm como objetivo, pelo menos é o sentimento do empresariado, que ela tem como objetivo de buscar um erro. Por menor que ele seja, então aquilo já gera uma autuação de imediato, ela não existe da fiscalização uma comunicação prévia, ou um entendimento prévio, ou um período para que faça uma adequação de uma pequena... Termo de ajuste de conduta. De ajuste de conduta, não. Imediatamente ali já vai para a autuação, ou para um auto de constatação. Muitas vezes no auto de constatação você faz um termo de ajuste de conduta, né, o TAC, mas mesmo assim, às vezes é por coisas insignificantes. Muitas vezes cai por coisas insignificantes. E o excesso
de licenças prejudica demais o setor. Outra coisa que não se leva em conta no município de Fortaleza... De uma forma geral, o gasto para se manter as obrigações acessórias em dia... São consideráveis. Não é? São consideráveis, em virtude dessas E a coisas. dinâmica também é muito difícil, porque você tira um registro sanitário em uma determinada data, depois você vai dar entrada no seu PGRS, depois na sua licença audiovisual, na licença da placa, na licença ambiental. Então, cada obrigação dessa, você tem uma data diferente de vencimento, os prazos de validade dela também são diferentes. Então, você mobiliza muito tempo do empresário, da administração do negócio, só para gerir esses prazos, essas Quando você poderia datas. ter um cadastro único para isso, alguma coisa que facilitasse. Existe uma coisa no município de Fortaleza também, que nós não tocamos aqui também, acho nem interessante tocar, vou só fazer uma referência. Nenhuma das... no município de Fortaleza, no Código de Obras e Posturas, ninguém se adequa ao código. Ele está sendo modificado, mas mesmo assim nós vamos ter dificuldade de adequação. Os recuos, a coisa toda. Em virtude de quê? Nós não temos uma cidade planejada, pelo contrário, nós temos uma cidade que inflou de uma maneira simples, a coisa surgiu, Fortaleza muita não densada. cresceu, ela inchou, né? Inchou, inchou de uma forma tal. E a cidade precisa desse serviço e ela não foi planejada para aquilo. Mas o serviço tem que acontecer, você não pode tirar. Se você for pegar o pé da letra, todos os requisitos para a abertura, ou de um comércio de modo geral, um supermercado, uma farmácia, você não consegue. Né? Em determinadas áreas da cidade, centro da cidade, aldeota, algumas outras, você não consegue. Já nesses bairros mais novos, não, já se preserva mais uma ambientação moderna, próprios, os loteamentos já foram mais pensados, e já foram planejados. Mas, se você for ver na grande Fortaleza mesmo, Fortaleza é um município muito pequeno, de área territorial pequena, e você não tem como fazer tudo isso. Mas isso é outro ponto que a gente não quer nem tocar, porque... É um ponto polêmico, um ponto polêmico, muito polêmico. E para a gente não fugir do ponto polêmico, Tomário, setor, mais uma vez, específico. Bares, restaurantes, barracas de praia, buffet. É um setor que circula, tem uma circulação maior de pessoas, de clientes e também a circulação monetária e financeira nos finais de semana, ou aos finais de semana, sábado e domingo. Como é que está o regulamento, a legislação trabalhista para esse setor nesses dias, nesses momentos? Bem, Hamilton, essa é uma questão tanto quanto delicada. Nós, através do Sindirest, estamos atuando exatamente para contornar o que aconteceu aí no final de 2014, começo de 2015. Nós sofremos uma fiscalização muito intensa por parte da Secretaria Regional do Trabalho, né, que exigia a aplicação de uma legislação de 1969, tentando enquadrar o setor como um comércio em geral. E desconsiderando um decreto bem mais antigo que tratava o setor de bares e restaurantes como um segmento próprio. Dada essa sistemática interna dentro da CRT, o que aconteceu? Se disparou uma onda de fiscalizações exigindo que o setor fosse enquadrado como comércio em geral e desse uma escala de folgas aos domingos, para cada 2 domingos trabalhados, um folgado pelo trabalhador. Analisando do ponto de vista do empregado, que na maioria dos casos recebe comissão, recebe a gorjeta pelo serviço desempenhado no estabelecimento, é uma situação bastante delicada, porque houve uma redução significativa do que se recebe ao final do mês. Nós ingressamos então nesse contexto com uma ação civil pública e nessa ação obtivemos êxito, inclusive junto já ao TRT, né? A ação já foi julgada, o recurso ordinário foi julgado no TRT, nos foi favorável. E notícia de poucos dias atrás de que o recurso de revista da União tentando jogar esse recurso para que o TST analisasse o mérito foi negado. Então, possivelmente nós teremos um trânsito em julgado aí nos próximos dias. Mas o que acontece? Qual o nosso pleito nessa ação? Para que se restabelecesse o decreto antigo que nos enquadrava como setor próprio de restaurante, que prevê uma escala possível de até 7 domingos trabalhados para um domingo folgado.
A nossa convenção coletiva da categoria, isso já há 10 anos, estabelece que se deve dar uma folga no domingo, uma folga extra, que na verdade não é a folga semanal, ela sempre é preservada, mas uma folga extra nos domingos dentro do período de um mês. Né? E dessa forma é mais fácil se preservar os rendimentos daquele trabalhador através da percepção da gorjeta. É interessante que a gente tem que observar que a norma não deve ser encarada de uma forma estanque. Eu sempre gosto de utilizar aquele exemplo que você está andando no meio da rua e tem a placa pare. Se você for ali parar, esperar alguém mandar você passar, meu amigo, você não vai sair dali jamais. Você tem que ver toda a norma dentro de um contexto. O que me parece, Mário, é que a própria Constituição prevê as folgas preferencialmente aos domingos. Ela não diz que é obrigatoriamente. Exatamente. Claro, o objetivo disso, penso eu, né, que seja preservar a questão social, etc., interesse de folga. Mas quando a questão social é prejudicada em razão da própria folga, sim, a gente tem que ter aí um sopesamento disso, né? Sem dúvida. É uma ponderação desse princípio. E como você bem falou, imagine, vamos para um exemplo bem claro, bem típico do que acontece. Nas barracas de praia. Eu acho que 80% do movimento deve ocorrer na barraca de praia, Moraes. Eu acho que 80% ocorre no domingo. Talvez mais no domingo. Funcionam inclusive só aos domingos. Exatamente. Alguns funcionam inclusive só aos domingos. Então, como é que você tira do trabalhador, que é o maior interessado na percepção da gorjeta, a possibilidade de trabalhar e receber esse valor? O que é mais importante, ele folgar numa frequência maior no domingo, para estar com a sua família, ou ele ter uma condição de, trabalhando, fornecer à sua família uma condição econômica melhor? Claro, eu entendo que a gente tem que aquilatar muito bem isso. Em uma escala de 2 para 1 no setor próprio é inadequada. E foi exatamente isso que o Tribunal Regional do Trabalho reconheceu nessa ação civil pública. Ele reconheceu a validade do decreto que nos reconhece como setor próprio, possibilitando a aplicação da escala de 7 domingos trabalhados para 1, reconhece a nossa convenção coletiva como válida, que aí essa redução para um domingo folgado no período de um mês, e também admite uma outra cláusula da nossa convenção que permite que o empregado requeira ao estabelecimento nunca folgar aos domingos, exatamente para ter um maior ganho. Fica na no disponibilidade final do mês. dele, né? Exatamente. Deixa eu só fazer uma colocação final aí, Hamilton, quando da infelicidade do Ministério do Trabalho, quando equiparou o setor ao comércio em geral. É norma, é praxe, é costume o comércio fechar aos domingos. Claro. Né? Aí, mas tem os grandes centros comerciais, shopping centers, mas os shopping centers eles funcionam para o comércio apenas com um turno. Claro. Né? Os shoppings geralmente abrem às 14 horas, até vão até às 20 horas e 30. Então, você pode perfeitamente fazer a escala de 2 para 1, perfeito. Agora, já os restaurantes, nos próprios centros comerciais, eles começam a funcionar normalmente, das 11 às 22 horas. Então, você não tem como fazer essa coisa. Né? O setor todo vai ficar descoberto. A realidade é completamente diferente. O grande dia dos bares e restaurantes é o domingo, e é um dia que não existe para o comércio em geral. O nosso tempo é curto e a gente já extrapolando, mas eu queria fazer uma pergunta que eu tenho agora, como consumidor, eu queria fazer essa pergunta porque eu tenho também observado. Agora, eu não tenho essa informação direto de dentro, né, do setor. Com relação à crise que o Brasil está passando, Moraes, e Mário, que vai para os dois, o setor sentiu isso? E a partir de quando começou a sentir, se é que sentiu? O setor está sentindo isso fortemente, e aqui no Ceará e no Nordeste, de modo geral, principalmente aqui no Ceará, no final do ano, para o início desse ano, ela se acentuou mais ainda. São Paulo ela já vem há algum tempo, mas ela se acentuou muito fortemente agora, ela se determinou agora, e é um sentimento hoje de quase que desespero no setor, porque nós tivemos, com essa inflação dos últimos dias, principalmente nossos insumos, principais insumos, tiveram um acréscimo significativo nos preços. E para repassar esse preço para o consumidor? E nós não temos como repassar para o consumidor final, em virtude de quê? Porque existe essa problemática toda de desemprego, existe a queda
do comércio em geral, da atividade econômica do modo geral, a indústria, o próprio serviço caiu muito, e isso vem afetando significativamente o setor. Eu tinha observado, Mário, que me parece que depois daquela Copa das Confederações, não estou dizendo que é por causa dela, mas eu tenho essa data como algo aí, como um termo inicial disso, né? Eu creio que sim, eu acho que se iniciou muito de forma bem sutil ainda naquele período. O período da Copa do Mundo já não foi um período bom para o setor. O movimento ficou, né? Claro, muito pontual, enfim, muito quem estava próximo de hotéis, quem estava aqui mais próximo da região do Castelão, das arenas, né, que foram montadas. Eu acho que esse pessoal ainda teve um ganho com relação ao período de Copa do Mundo. Mas, em geral, se a gente for pegar toda a cidade, eu creio que houve um decréscimo no movimento. E essa situação econômica que o Moraes falou, eu acho que é uma realidade e ela se reflete, inclusive, na quantidade de análises que a gente está tendo de rescisões de contrato de trabalho, rescisões de locação, pedidos de parcelamentos de tributos. Claro. Então, isso é uma constatação de que a crise chegou. Senhores, infelizmente o tempo se nos vai. A gente tem 30 segundinhos para as considerações finais. Por favor, Moraes, eu já lhe agradeço mais uma vez pela presença. Suas considerações finais. Mais uma vez o setor é que agradece, né? Agradece a escola, que tá sempre, e a você que está sempre conosco, o público em geral. Né? E, apesar de tudo isso, deixar uma mensagem de otimismo, que eu acredito que a gente vai passar logo por isso. Claro. Eu já tenho um pouquinho mais de idade que vocês, e a gente já viu várias vezes isso no Brasil. E, infelizmente, a gente vive essa gangorra, está em cima, está embaixo. Mas eu espero que dessa vez a coisa flua de uma forma diferente, que a gente passe realmente a viver um país mais justo, com mais justiça social, e que a gente possa desenvolver essa nossa condição de oitava, quinta, sexta economia do mundo, que a gente vive, tem esse volume na economia, mas isso não se traduz. Perfeito, obrigado. Doutor Mário, por gentileza, suas considerações finais. Agradecer também a Milton a participação, se coloca à disposição para eventuais esclarecimentos posteriores, mas sempre reforçar a questão da atuação do Sindirest na questão preventiva, uma atuação bem focada no conhecimento da realidade do setor e favorecer o desenvolvimento da atividade empresarial de forma sólida, da forma como o Moraes estava falando, sempre favorecendo uma busca de uma economia de fato sustentável e sem esses percalços que nós estamos acompanhando nos últimos dias. Muito obrigado. A você de casa que nos acompanha, espero que tenha conseguido esclarecer um pouco aqui. A ideia não é acabar com o debate, mas sim suscitar as questões plausíveis para serem debatidas com toda a sociedade. Caso queira mandar mensagem para a gente, faça através das redes sociais, do Instagram, do Facebook e do Twitter, @FacudadeFGF. Muito obrigado, até o próximo programa.